Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje vamos dar continuidade na aula que foi iniciada, a lição de número 9, que trata do tema o primeiro projeto de globalismo. Estudaremos a continuação, de acordo com a nossa lição, que será estudado a segunda civilização. Nós vamos falar sobre a apostasia de Cã, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Vamos continuar o nosso comentário. Se você quiser estudar conosco, nós temos aulas no Zap. Nós disponibilizando todas as aulas de uma forma extra para o Zap 85991-281260. Venha estudar conosco o nosso mesmo assunto da nossa EBD. Queridos, veja esta continuação. De acordo com o nosso comentário da lição de número 9, Deus fez vários pactos com Noé. Deus trouxe um pacto abrangente para quem? Para a família. Era um pacto que vai alcançar a geração futura. Veja um dos pactos, o arco celeste. Até hoje Deus mostra esse pacto que Deus fez com Noé através do arco celeste. Então veja, para as novas gerações, os pactos que Deus fez com Noé, que eu já falei, visível, real, o arco de várias cores. Deus guardou na arca aves, gado, toda espécie de animais, e vejamos, e pela semente de cada uma delas, inclusive da família de Noé, Deus estava guardando para o início da segunda civilização. A quantidade que Deus deu oportunidade para um novo mundo foi de uma proporção maior. Veja, quando Deus disse a Noé, dos animais limpos, 7 pares, dos animais impuros, 1 par. Então Deus estava dando exatamente o quê? Uma contrapartida, porque no tempo de Caim, a maldade foi muito mais do que a bondade. Só vieram começar a louvar a Deus no tempo de Enos, filho de Sete. Mas agora Deus estava dizendo, olha família, olha 8 pessoas, vocês estão levando 7 pares de animais limpos e só 1 par de animais impuros. Então Deus estava reservando o culto através do sacrifício de animais. Por quê? Porque seria mais pares de animais limpos. Então a quantidade era maior de animais limpos, porque Deus estava revelando o meio pelo qual o homem pudesse ofertar a Deus, e Deus pudesse se chegar ao homem. Então o homem também recebeu ordem para alimentar-se também da carne. Então esse Deus é um Deus sábio, um Deus inteligentíssimo. Ele disse, 7 pares de animais limpos, porque vocês vão comer da carne e também vão fazer sacrifício a mim. Então disse Deus 7 pares limpos, porque eu tenho um propósito na segunda civilização. Glória a Deus. Então vejamos, foram salvos na arca todos aqueles que seriam pais das novas gerações. Desde as espécies, Deus estava estabelecendo, novo pacto, estabelecendo através de uma família. Agora veja, a arma que Deus usou para a destruição. No dilúvio, Deus fez um pacto. Esta arma não vai ser mais usada. Deus disse que não vai usar mais a arma que ele usou para destruição da raça humana no dilúvio. Deus disse, não vou usar mais. Gênesis 9, versículo 11. Não haverá mais destruição global por meio de dilúvio. O arco celeste é a promessa da subsistência, da sobrevivência humana sobre a terra. Deus vai garantir, por gerações futuras,
que Deus não vai destruir mais através de dilúvio global. Agora, se nós olharmos o caso de José, por que José não morreu? Veja, tipologicamente, esse arco de várias cores. Deus vestiu a José com as cores do arco celeste. Era um sinal de não destruição. Então, tipologicamente, Deus estava colocando em José, através do seu pai, aquela túnica de várias cores, estava dizendo: José não vai ser destruído, porque é o meu pacto. Amém? As nuvens carregadas de águas obedecem o sinal. Que sinal? Do pacto. Amém? O sinal que está sobre as nuvens. Então tem umas nuvens aqui, ó. As nuvens, mas tem um sinal do pacto. Ó, o arco celeste é um arco. A gente às vezes só vê assim, ó. Mas tem um vídeo aí na internet de cima da torre, alguém olha lá de cima da torre, certo? Alguém está lá em cima e está olhando o arco. E esse arco é filmado tanto da parte de cima como a parte de baixo. É verdadeiramente um arco de várias cores. Então as nuvens, elas estão cercadas por este arco. Este é o sinal do pacto, que nós chamamos erradamente de arco-íris. Isso aqui já é uma invenção. Isso é coisa já inventada pelo outro lado do reino das trevas. Né? A gente vai ver isso aí. Ó, as nuvens carregadas de água obedecem o sinal que está sobre ela. É o arco celeste. É o sinal da promessa em cima do instrumento de destruição. Então, esse foi um instrumento de destruição para quem? Ó, para as águas do dilúvio. Aqui é a terra, aí eu teve o dilúvio, ó. Dilúvio. Ok? Então, foi um dos instrumentos de destruição, ó. Aí Deus coloca um arco sobre a nuvem e diz: não vai ser mais destruído com água. Então, as nuvens têm o seu limite. É o sinal que garante. As roupas das cores, que estavam em José, tipifica isto. Então, José jamais morreria sem cumprir o primeiro propósito de Deus sobre a terra. Assim como Caim tinha uma marca, José tinha uma capa. Glória a Deus. E hoje nós temos o arco, mostrando o sinal que Deus não destruirá mais a terra com dilúvio. Isto é importante, viu, irmãos? Então, a marca, a capa e o sinal através do arco. Quando Deus deu o sinal sobre as nuvens, o arco celeste de várias cores, Deus estava mostrando o seguinte: as nuvens jamais podem ultrapassar o limite da palavra de Deus. Deus ordenou, não vai ser mais destruído. Então as nuvens que estão aqui, que possivelmente o homem olha assim, vai chover, é uma ameaça, vamos nós sairmos daqui, está sendo alagado. Deus está dizendo, está aqui o sinal. Então Deus está olhando para a nuvem e diz para você, não vai ser destruído mais com dilúvio. Glória a Deus. Então, dentro do nosso firmamento, este que Deus fez, onde há as nuvens, os planetas, as estrelas, as galáxias, quando está com aquele tempo, com nuvem carregada, se formando, chega o céu, fica escuro e vem nos ameaçar, Deus coloca um arco no meio e diz, olha, está só ameaçando, mas não vai ter dilúvio não. Glória a Deus. As nuvens jamais vão ultrapassar o limite que foi estabelecido pela palavra de Deus. As águas não podem se tornar mais em dilúvio. As águas podem ser chamadas até de águas grandes. Rapaz, foi muita água. Mas não pode ser suficiente a fim de ser um dilúvio global. Quando o homem teme a nuvem, Deus olha para o seu pacto. O homem fica temendo. Mas Deus disse, olha Noé, isso aqui é o pacto que eu fiz contigo. Enquanto os homens ficam olhando para a nuvem, Deus fica olhando para você. E diz, olha para o pacto, olha que eu disse para Noé. Amém? Então assim Deus garantiu hoje para aqueles que confiam nele,
que as nuvens que vêm nos ameaçar, não fique temeroso e nem assombroso. Lembra-se do pacto. Deus colocou um arco sobre a nuvem. Ela vem só ameaçar, mas ela não vem para te engolir. Saiba que Deus, ele olha para a nuvem, mas também olha para você. Glória a Deus. É algo maravilhoso pensar que Deus limita o poder das nuvens, a fim que quando elas vêm aparentemente carregadas na destruição do homem, não existe sinal mais visível e real deixado por Deus do que o pacto sobre as nuvens, o arco de 7 cores conhecido, o arco de cores. O arco nos lembra que Deus, ele ama a beleza, ele ama as cores. É o nosso Pai Celestial que nós temos, que gosta das coisas, que vem a trazer arte e vem a trazer beleza. Por isso que ele é o maior arquiteto da história. Vemos agora a apostasia de Cã e de Canaã, de acordo com o primeiro tópico. Veja o episódio da vinha de Noé. Gênesis 9, 21. Noé embriagou-se porque bebeu o vinho e ficou nu dentro da tenda. Lembra-se de Adão? O Adão ele comeu do fruto. E a Bíblia diz que ele ficou nu também. A Bíblia diz que Adão ficou nu e Noé ficou nu. E muitas pessoas que não estão apercebidas, elas comem, bebem e ficam nu. Glória a Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, que foi a primeira tragédia familiar na família de Noé. Foi o vinho sem limites. Este foi o primeiro mal da segunda civilização que fez a sua primeira vítima. Então Moisés, ele vai escrever lá na frente as leis de Deus em Levítico capítulo 18. E com base no acontecimento de Noé, que o Cã, um dos seus filhos, viu a sua nudez, ok? E nesse acontecimento, Moisés vai escrever lá em Levítico 18, onde vai ter mandamentos sobre o ato de descobrir a nudez. Leia o capítulo 18 de Levítico. E a palavra descobrir significa violentar ou cometer impurezas. Ok? Intimamente. Então Deus vai dar mandamento a Moisés sobre este assunto. Por quê? Porque Deus vai proibir, ele vai ser contra descobrir a nudez de um parente mais próximo. Presta atenção. Então leia o texto de Gênesis 9, 22, onde Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai. O texto lá, a gente lê, viu a nudez. Mas originalmente, o verbo é o mesmo que está lá quando diz, e Adão conheceu a sua mulher. É o mesmo verbo. Quando os outros filhos, Jafé e Sem, vão pegar uma toalha para cobrir o seu pai, que eles vêm assim de costa, de lado, para não ver, a palavra lá, ver de novo, ó, ali é o verbo ver e não conhecer. Então tem dois verbos ali diferentes. Presta atenção. É um texto que tem sido polêmico desnecessariamente. Cã violou o direito de privacidade de seu pai e intentou contra ele. Foi um ato abominável e trouxe sobre a sua geração a maldição do desrespeito e da perversidade. Isto logo no início da segunda civilização da história da humanidade. Tinha tudo para dar errado. Terrível, né? A seguir foram atos considerados comuns lá na família dos cananeus. Os cananeus, esse nome é dado aos descendentes de Canaã. Então, o verbo que aparece para ver a nudez é o mesmo verbo hebraico para conhecer, lá de Adão e Eva. Então, Adão, ele já via sua esposa, ele já, não é ver, porque ele já via várias vezes. Então, o conhecer Adão, a sua mulher, é no sentido íntimo da palavra. Então, desde quando Cã foi amaldiçoado
por Noé e caiu em Canaã, então as gerações que vieram debaixo dessa maldição, um espírito da parte de Satanás, que é chamado na Bíblia espírito familiar, ficou alojado na família dos cananeus. Terrível, né? E esse espírito também passou para diversas famílias, inclusive as famílias de Sodoma e Gomorra. Até mesmo nos dias de Sodoma e Gomorra, as crianças atuavam, infelizmente, de forma abominável por meio dessas culturas. Quais? A cultura abominável dos cananeus, da perversidade, da intimidade. Deus proibiu as obras dos cananeus. Levítico 18, versículo 3 e 4. Veja que não são boas. Não são. Nos versos 7 a 20, capítulo 18 de Levítico, o texto explicitamente revela que descobrir a nudez, leia o texto. O descobrir a nudez é conhecer intimamente a pessoa do ponto de vista da carne. E conhecer, ou seja, e é conhecido como esse ato de conhecer a nudez da carne, que implica intimidade, era o mesmo pecado que tornou-se comum nos cananeus. Filho de Canaã, amaldiçoado por Noé, em cima do seu pai Cã. Terrível, né? Então, meus irmãos, a bênção de Noé foi sobre os dois filhos, Sem e Jafé. Eles receberam a bênção especial pelo fato de ter coberto a vergonha de seu pai, sem nenhum interesse de ver. Porque a expressão de ver lá é realmente ver no sentido do verbo ver no hebraico. Sem e Jafé tomaram uma toalha e andando virados para trás, cobriram seu pai que estava bêbado. Então, Cã, com seu tipo de abominação, que mais na frente está originado estas abominações nos países do terceiro mundo. São atos herdados da maldição de Cã. Todos os filhos de Canaã, historicamente, são meramente, moralmente fracos. Tornou-se essas pessoas descendentes de Cã vulneráveis, com debilidade. Assim também Nimrod, nações descendentes, assim a começar desde o Egito. Veja o Egito, o mundo. Terrível, né? Quando se fala em Egito, descendente de Cã. Então Jafé, o seu irmão, que tem a bênção especial, representa o primeiro mundo. O mundo da intelectualidade, da sabedoria humana, da escrita, das invenções. Então, já o seu irmão Sem, filho de Noé, ele representa o segundo mundo. Então, a gente pode ver aqui, ó, Sem, Cã e Jafé. Jafé é o primeiro mundo, Sem o segundo mundo e Cã o terceiro mundo, ó. Certo? Vocês verem aí, ó. Então, a maldição caiu sobre Cã. Cã vai ser servo dos servos. Então, vai ser servo de Jafé, vai ser servo de Sem. Então, vai ser servo dos dois filhos de Noé, dos seus dois irmãos. Então, vejamos, ó. Sem representa o segundo mundo. O mundo árabe. O mundo semita. Ok? O mundo da administração econômica. O mundo do poder financeiro. Já o Cã, ele representa o serviço, a humilhação para alcançar o pão de cada dia. Gênesis 9, 25. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, será para com seus irmãos. Olha aí, é servo dos servos, para com seus irmãos. Então, o mundo que saiu de Cã é o terceiro mundo. É o mundo escravo de dois mundos. O mundo de Sem e o mundo de Jafé. Então, Cã, pai de Canaã, o terceiro mundo,
que luta por melhores condições de vida, que exporta seus melhores serviços para alcançar uma vida melhor. Não esqueça, quando nós falamos dos serviços de Cã e de toda a sua geração, e também estamos falando também das suas abominações imorais. Do meio deles, alguns, lá dos cananeus, das suas gerações até hoje, no meio deles, vejamos, existem pessoas que não aceitam viver debaixo dessa maldição e procurarão a bênção semita para fazer, melhor, para desfazer a maldição. Como isto? É só ver o caso que aconteceu de Melquisedeque e Abraão. Um semita e um descendente de Caim, melhor, de Cã, e de seu filho Canaã. Então, com a maldição de Noé sobre Canaã, o terceiro mundo servirá o segundo e o primeiro mundo, a fim de alcançar um miserável salário. Jafé, o primeiro mundo, qualidade de vida, mas depende da propriedade do segundo mundo, de Sem. É o que está na Bíblia, Gênesis 9, 27. Então, mesmo Jafé sendo do primeiro mundo, ele vai depender das tendas financiadas e alugadas de Sem. Noé viveu na segunda civilização, ó. Vejamos, ó. Noé, ele viveu tanto na primeira como na segunda civilização. Veja a idade completa de Noé. A Bíblia diz que Noé viveu ao todo, 950 anos. Então, repartindo a idade de Noé, antes do dilúvio, certo? E depois do dilúvio. Ele teve a vida antes e depois, na segunda e na primeira civilização. Na primeira civilização, ele viveu até os 600 anos. E depois do dilúvio, ele viveu 350 anos. Que coisa, né? Isso é bom saber. Ele viveu antes 600 anos e ele viveu depois 350 anos e morreu. Então ele morreu com 950 anos. Gênesis 9, versículo 27. Foi um tempo necessário para propagar as verdades divinas nesse período aqui, ó, 350 anos, bem próximo da idade de Enoque, que andou com Deus, 365 anos, e Deus levou. Tá vendo? Então, o que a gente percebe, que ele viveu muito. O que viveu mais foi Matusalém, 969 anos. Olha aí, 950 para 969, apenas quantos anos? 19 anos. Menos do que Matusalém. Então, Matusalém viveu muito. Noé também viveu muito. Então, foram os homens bíblias considerados do seu tempo. Porque a geração futura aqui vai conhecer a Bíblia através de Noé. As gerações lá do primeiro mundo conheciam a Bíblia através de quem? De Matusalém. Por quê? Porque ele viveu muito tempo, 969 anos. Todas as pessoas procuravam saber o que aconteceu nas gerações passadas. Então, assim Noé também, as pessoas aqui perguntavam a Noé o que Deus fez, o que Deus, quais foram as obras de Deus no mundo passado. Era Noé, a Bíblia dos tempos da segunda civilização. Glória a Deus. Noé viveu muito, morreu com 950 anos. Conhecido como a Bíblia viva da segunda civilização. Foi aquele que passou da primeira para a segunda civilização. Deus conservou a segunda cópia original da Bíblia. Porque a primeira foi Matusalém, 969 anos. Noé foi a segunda edição da Bíblia, com 950 anos. Glória a Deus. Então,
sendo Matusalém a primeira edição. Agora veja, a grande parte da vida de Noé foi aonde? No Velho Mundo. Noé viveu 600 anos, então a maior parte de vida foi no Velho Mundo. Presta atenção. Noé viveu 600 anos no Velho Mundo e no Novo Mundo 350 anos. Então o dilúvio foi a marca divisória desses dois tempos. Noé teve o privilégio de contar na geração futura as obras de Deus. Agora veja, o que representa saindo deste mundo para esse? Representa nós hoje, quando saímos do mundo e viemos para Jesus, ok? O que é que acontece? É que nós saímos do mundo e hoje estamos com Cristo. O que nós podemos ver é que a nova vida hoje em Cristo, amém? Esta vida antiga do velho mundo passou. Geração passou, passado, tudo é passado. Eis que tudo se fez novo. Então nós vivemos em Cristo pela misericórdia, porque Deus nos alcançou. E também decidimos obedecer a Deus. Fomos salvos e temos o direito de viver uma nova vida com Cristo. Isto é uma bênção. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Este é um complemento, um subsídio para o acréscimo da sua aula aí que vai ser ministrada. Deus te abençoe. Amém.